Então, bom dia a todos, graças e paz aos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar do capítulo 79 do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, que tem, olha o tema, hipnotismo e seus perigos. Quando eu vi esse tema, eu lembro logo do irmão Elias, vou passar esse tema para o irmão Elias fazer, né? E infelizmente é uma coisa que está acontecendo muito hoje, né? Essa situação. E quem vai falar desse assunto é o irmão Elias Santiago, da Assembra. Bom dia, irmão, seja bem-vindo. Então, bom dia, meus irmãos, irmã Alexandra, bom dia, graça e paz seja com todos. Para eu, motivo de grande alegria, satisfação estar aqui novamente com os meus amados irmãos, para junto nós compartilharmos o pão da vida nesta manhã, né? Então, peço já que os irmãos orem em meu favor, porque falar deste assunto, nós vamos entender várias coisas aqui que está acontecendo, especialmente no meio do nosso povo. O nosso povo precisa de estar mais alerta, mais atento para os perigos dos últimos dias. Irmãos, são tantos perigos, a lista de perigos é imensa. Eu hoje vou tentar falar algumas coisas que está acontecendo e que, na realidade, entra dentro desse conteúdo sobre hipnotismo e seus perigos. Mas muitas vezes nós não temos estado apercebidos e precisamos do Espírito Santo para isso. Apocalipse capítulo 12, o versículo 17, que foi lido para baixo da nossa introdução, gostaria de refrisar novamente, ler novamente para os irmãos, para que nós entendamos algo que está acontecendo. Diz aqui: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou o testemunho de Jesus Cristo. Queridos, Satanás ele não está irado com os seus. Ele não está preocupado com os seus, desde que ele não esteja perdendo eles para as fileiras de Cristo, aí ele não está preocupado. Mas aqueles que estão nas fileiras de Cristo, ele quer tirar eles. E o capítulo 79 do Mente, Caráter e Personalidade vai dar um segmento às duas mensagens anteriores que foi proferido pelas nossas irmãs, as irmãs Kelly. E aí nós vamos entender sobre o hipnotismo e seus perigos. O que é o hipnotismo? Eu quero aqui dizer para os irmãos quando é que começou esse processo do hipnose, do hipnotismo. Aqui diz assim: o mesmerismo teve origem no final do século XVIII, sendo uma das primeiras tentativas sistemáticas de estudar e aplicar o que mais tarde seria conhecido como hipnose. Ele foi fundado por Franz Anton Mesmer, um médico austríaco, e daí vem o nome mesmerismo. Franz Anton Mesmer, que nasceu em 1734 e faleceu em 1815, acreditava na existência de um fluido invisível e universal chamado magnetismo animal ou fluido magnético, que, segundo ele, permeava todos os seres vivos. Ele propôs que doenças surgiam quando esse fluido estava bloqueado ou em desequilíbrio no corpo e que ele poderia ser curado por meio de redistribuição do fluido com passes das mãos ou com o uso de ímãs. Queridos, muito me chamou a atenção esse estudo aqui hoje, porque nós, como terapeutas, os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, ou seja, em ordem geral, a área da saúde corre grande perigo de estar envolvidos nesse processo. Sobre o disfarce de Satanás, o hipnotismo, o mesmerismo é um disfarce de Satanás.
Por que que eu cito essas profissões? Porque elas estão intimamente ligadas com a cura. E muitas vezes, por falar em ligação com a cura, podemos estar envolvidos com a cura da mente ou o domínio da mente por outra mente. Isso aqui, meus amados, é muito, mas muito perigoso. E muitas vezes estamos envolvidos sem ao menos perceber que estamos envolvidos nisso. E aí, nós vemos aqui que o reiki, tem muitos irmãos nossos que têm uma afinidade para fazer reiki. É perigosíssimo. Isto é uma área do espiritismo, é uma área do hipnotismo. Não se deve envolver com isto. E tem outras coisas que nós vamos falar aqui hoje, vamos abordar. Sabe aquele trabalho que nós fazemos? Eu já estive envolvido nisso, pois em vendas de colchões magnéticos, lá no início do meu trabalho, lá nos meus 20 e poucos anos, eu trabalhava numa empresa, ou seja, entrei numa empresa, fiquei pouco tempo, chamado Nippon Flex. Vendia colchão magnético. Irmãos, hoje, estudando esse assunto, há um tempo atrás, uns 5 anos atrás, estudando sobre essa questão da energia, como é que as pessoas faziam para trabalhar com isso, eu vi que estava envolvido sem saber. E hoje eu vejo que Deus me libertou, graças a Deus, de estar envolvido. Deus nunca permitiu que eu ficasse envolvido com esse negócio, com essas pirâmides, com esses processos de venda, de ganho de dinheiro fácil. Isso tudo é hipnotismo, meus amados irmãos. E aqui nós vemos que fluidos com passes de mãos ou com uso de ímãs. E aí naqueles colchões sempre tinha os ímãs, e a gente trabalhava, e a venda desses ímãs era alto, Irmãos, é um perigo. Só que muitas vezes nós não temos essa percepção. Então, por isso que é importantíssimo estudarmos o que Deus quer dizer para cada um de nós através da sua palavra. Deus deixou a sua serva, a mensageira dele, nossa irmã Ellen White, para que nos ajude também a entendermos o que ele mostrou para ela e que quer mostrar para nós hoje também. Inicialmente, Mesmer usava ímãs e seus tratamentos, mas mais tarde percebeu que apenas o toque das mãos ou a intenção mental já produzia efeito em seus pacientes. Seus métodos incluíam sessões coletivas com músicas suaves e rituais dramáticos, o que criava forte sugestão psicológica. Então, eu vou fazer um tratamento, aí eu coloco uma música chamada de musicoterapia. Dentro dessa música, claro que existe hoje, não podemos confundir, existe a musicoterapia porque envolve a música, mas existem músicas hipnotizantes, pelos quais a mente vai entrar num contexto em que vai levar a outra mente a ser guiada pela mente dela. E aí ela pode trazer sugestões, só que a maior parte dessas sugestões são sugestões que não levam a pessoa a ter uma ideia do que realmente está acontecendo com o organismo dela. E não leva ela a mudar, mas simplesmente a mudar de caminho. Não mudar de hábito, mas mudar de caminho. É muito perigoso. Aí nós vemos aqui que um dos pais foi Franz Anton Mesmer, foi o fundador do mesmerismo. Depois nós vemos aqui que surgiu Marques de Pseguer, ou seja, ele é um discípulo de Mesmer, descobriu o estado de transe sonambúlico ou sonambulismo, mais próximo do que hoje se entende por hipnose profunda. Ele percebeu que os pacientes não apenas eram influenciados pelos passes magnéticos, mas também entrava em um estado mental alterado. Quantas pessoas hoje estão nesse processo? Sonambulismo, ou seja, um estado de transe, um estado de hipnose. E aí fazem coisas que nem eles mesmos sabem quando está no estado normal. Tá? E aí nós vemos outro pai da hipnose ou do mesmerismo, chamado Abade Faria, conhecido como José Custódio de Faria.
Ele, indo mais além, ele chama este sacerdote de origem indo-portuguesa, propôs que os efeitos do mesmerismo não vinham de um fluido, mas de sugestão mental. Ele foi um dos primeiros a entender que o fenômeno era psicológico, não físico. E James Bright, embora ele deu esse nome posterior, é um médico escocês que rompeu com as ideias de fluido magnético e criou o termo hipnose, baseado em suas observações do mesmerismo. Ele é considerado o pai da hipnose científica. Queridos, então nós vamos ver aqui que esta foi aqui a origem desse processo chamado hipnose. Tá? Então, nestes dias atuais, partindo para a palavra do Senhor, pelo que a serva do Senhor disse para nós, diz que nestes dias em que tantas vezes o ceticismo e a descrença se apresentam com roupagem científica, precisamos guardar-nos de todo lado. Por esse meio, nosso grande adversário está enganando a milhares e levando os cativos, segundo a sua vontade. Tremenda é a vantagem que ele tira das ciências. Ciências relativas à mente humana. Aí, ele, à semelhança da serpente, insinua-se imperceptivelmente para corromper a obra de Deus. Ele está trabalhando, meus amados, como nunca trabalhou para tentar iludir, tentar enganar e seduzir os filhos de Deus na sua malha. Essa penetração de Satanás mediante as ciências, então o que acontece? Você tem a palavra de Deus nos ensina algo, e aí vem um irmão que eu creio que na maioria são inocentes, porque vai para a faculdade, estuda e não que nós não podemos fazer faculdades, não que nós não podemos estudar, nós precisamos estudar, ter o conhecimento e aplicar esse conhecimento para a honra e glória de Deus. Mas a maioria, eles entram em descrédito da palavra de Deus e acredita na ciência, mas só que é muitas vezes a falsa ciência. Quantos dos nossos irmãos estão hipnotizados pela ciência e descrê da palavra? Isto, meus amados, eu presenciei e presencio, e eu creio que os meus irmãos também presenciam isto constantemente. Então isso é perigoso, tá? Nós precisamos entender. E aí nós vemos que eles vêm mais diretamente ao povo desta geração e opera com aquele poder que ele deve caracterizar os esforços perto do encerramento do tempo da graça. Satanás trabalha com aqueles que acreditam na falsa ciência. A mente de milhares tem sido assim envenenada e conduzida à descrença, e aí nós não estamos preparados como um povo. Aí chega um irmão que estudou na faculdade, nas universidades, tem hoje doutorado, mestrado, e aí vai dizer que a ciência diz assim, mas é contrária à palavra de Deus. Se é contrária à palavra de Deus, você tem que descrer da ciência, porque é uma falsa ciência. Agora, se a ciência que nós apresentamos, ela é de acordo com a palavra de Deus, então a palavra de Deus é a minha regra. A palavra de Deus, nós precisamos dar ouvido que diz, assim diz o Senhor. Se aqui está escrito, ok, a ciência é verdadeira. Porque a ciência verdadeira, ela une a palavra de Deus. Ela não faz você afastar da palavra de Deus. E agora, olha só, a lista de perigos que eu gostaria de mencionar para os meus irmãos que nós corremos. Mas ela é um pouquinho extensa, mas eu gostaria de mencionar para que os irmãos fiquem cientes do que é o processo de hipnose. A hipnose, ela tem entrado no meio do povo de Deus através das propagandas rápidas. Então, hoje, todas as propagandas, elas envolvem algo que mexe com a mente, ou sugestiona você a fazer aquilo que você não deseja fazer, ou comprar aquilo que você nunca, jamais pensaria que iria comprar, você vai lá e compra. Você não vai fazer uso daquilo.
Mas você vai lá, no momento você sentiu ali, atraída por aquilo, você vai comprar. Mas por quê? Porque existe uma mensagem por trás disso. Você precisa de gastar dinheiro com aquilo que não é pão. Isto é intuito de Satanás. Ou seja, você vai se envolver e vai perder ou desperdiçar sua renda, porque você vai aplicar para outro processo, sendo que não é o de evangelismo. Esse é um dos pontos que o hipnotismo trabalha e Satanás trabalha. Olha só a lista de perigos. Hoje está envolvido ideologia de gênero, mídias, televisão, rádio, músicas, novelas, séries, cinemas, filmes, internets, redes sociais, videogames, teatros e encenações, tudo isso está envolvido no hipnotismo. Circos e parque de diversões, bebidas alcoólicas, refrigerantes e sucos industrializados, comidas estimulantes, processadas e industrializadas, alimentos com agrotóxicos, híbridos e transgênicos, transgênicos, modas, roupas extravagantes, tudo isso está envolvido em hipnotismo. Livros impróprios, contendo mensagens de ficção, espiritismo, erotização, magias, bruxarias, tudo isso é mesmerismo, hipnotismo, está enraizado nisso para levar a pessoa a fazer aquilo que ele não quer. Aquilo que ele nem sabe que está fazendo. Esportes e atividades competitivas, como futebol, corridas de autos, ou seja, as pessoas vão fazer um esporte, um exercício físico, vou fazer uma corrida que você envolve competição. Tudo que envolve competição está envolvido um processo de quê? Hipnotismo, para que você não perceba que a porta da graça está fechando. Isto é jogo de Satanás. Então, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra a quem? Ao resto, ao remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Artes marciais, boxe, vale tudo, ou seja, lutas, calamidades, morticínios, aqui está envolvido, guerras, catástrofes naturais, quanto é grande esta lista de perigos que envolve o processo do hipnotismo. Aí tem mais ainda, que diz aqui, materialismo e consumismo, ou seja, shoppings, centers, eles estão envolvidos diretamente com o hipnotismo. É encantador você ir em um shopping. As lojas, tudo são preparados para você consumir, gastar o seu recurso sem necessidade. Você muitas não tem necessidade, muitas vezes, não estou falando todas as vezes não, muitas vezes você não tem necessidade, mas você entrou dentro desse ambiente, você é levado a um transe, uma sensação de leveza e de consumismo do qual você não pensa na dívida, você só pensa em ter aquele produto sem precisar. Irmãos, uma vez, assim que eu comecei a trabalhar com os meus 18 anos, já para os 19, eu fui passear num shopping em Goiânia, e por incrível que pareça, eu olhei na vitrine e vi uma calça bonita. Irmãos, eu comprei essa calça. Entrei lá, gastei um dinheiro. Era na época R$300 uma calça. Nunca tinha feito isso na minha vida. Mas os irmãos podem acreditar que eu nunca usei essa calça. Porque assim que eu saí, eu olhei, essa calça era muito feia. Mas eu não entendo. Até hoje eu ficava pensando, por que eu comprei aquela calça? Uma calça toda xadrez, quadriculada. Eu nunca usei essa roupa, nunca. Aí eu percebi como nós podemos ser enganados e iludidos. E eu entendo o que acontece com muitos hoje também. Compram roupas que usam uma vez e nem usa e depois fica lá no guarda-roupa. Tem que doar, tem que fazer alguma coisa. Tá? Mas isso aí é um processo
de hipnose. Olha outra coisa, megas igrejas, pentecostalismo, neopentecostalismo, todos eles estão usando transes, hipnoses, para quê? Para atrair multidões. E aí sim, eles aplicam essa técnica para que a pessoa possa ficar como? Em transes e achar bom. Ou seja, o próprio papado, ecumenismo, tá? Ou ecumenismo, nós vemos isso aqui. Igrejas emergentes, como coach, teologia da prosperidade, tudo isso envolve hipnotismo. Terrorismo e fundamentalismo, religiões orientais e seitas, nova era, yoga, terapias de grupo, que é uma falsa psicologia, tá? Isso envolve o espiritismo, terapias alternativas, tá? Nós vemos aqui algumas terapias que envolvem isso, como eu disse, o reiki, envolve yoga. Irmãos, yoga é uma religião e muitas pessoas no nosso meio falam e envolve ou ouve pessoas falando. A medicina hoje, ela está cheia de médicos espíritas, e que nós precisamos atentar para isso, porque ele sugere à nossa mente algo que nós não temos, problemas que não temos, e aí que muitas vezes nós encontramos envolvido. Eu quero contar uma pequena experiência, porque esse tema aqui ele é muito profundo, e claro, eu estou resumindo isso aqui para os irmãos. Nós estávamos num culto de oração recentemente, aqui na igreja, e uma das nossas irmãs, que também participa na reunião de oração, ela pediu uma oração. Ela diz assim: irmãos, eu quero que os irmãos orem, porque eu vou fazer uma cirurgia no braço, aqui num tendão no ombro, que está rompido. E aí, ela levantou o braço assim e disse que não, porque eu estava com muita dor aqui, está rompido o tendão aqui, olha, rompeu. E o médico falou que eu preciso fazer essa cirurgia e que eu vou colocar aqui alguns pinos também e colocar. Aí eu olhei para a irmã, aí eu disse para a irmã: a irmã está sentindo dor ao levantar o braço? Não, eu estou movendo normal. Meu braço está tudo normal. Aí eu falei: erga o braço. Depois, no finalzinho, foi conversar com ela: irmãos, eu falei: esse é hipnotismo puro. Ela está hipnotizada pela mensagem que ele passou para ela, dizendo que ela tem necessidade de fazer uma cirurgia, sendo que não precisa de uma cirurgia. Os irmãos entendem o processo? A mente, como que ela pode ser seduzida, levada a pessoa a fazer uma cirurgia sem necessidade? Quantas pessoas hoje fazem cirurgia, por exemplo, de catarata, da visão, sem realmente precisar fazer? Porque eles foram seduzidos, hipnotizados por esses especialistas que leva eles a dispor de recursos para eles sem que ele tivesse esse recurso. Pessoas que realmente não precisam. Então, existe uma diferença entre a precisão, existe uma diferença entre a indução. Então, eu vou induzir uma pessoa a fazer algo que ela não precisa fazer. Ah, mas o meu médico falou. Irmãos, cuidado com essa palavra. O meu médico falou. Isso é perigoso. Isso é um processo de transe, um processo de hipnose, e muitos têm caído nesse processo, nesse encantamento. Irmãos, vamos orar. A gente precisa buscar ao Senhor, porque nós estamos num processo de encantamento, assim como a serpente fez com Eva lá no Jardim do Éden. Assim como ela enganou Eva, está enganando muitos cristãos hoje, enganando. Outros estão fazendo mesmo sabendo, assim como Adão. Adão não foi enganado, mas ele sabia. E ele achava que poderia ter um escape. Assim, muitos irmãos também estão entrando dentro de algumas, posso dizer, encantamentos, e achando que é normal. E que depois, se ele quiser sair, ele sai tranquilamente. Não é assim. Cuidado, meus amados. Aí aqui vem outras coisas. Olha, governos totalitários, ou seja, que quer comandar, que quer impor diante do povo que aquilo que ele está fazendo é correto e pronto, e você sabe que não é certo, mas está ali impondo. Vírus, vacinas e pandemias
são processos indutórios, indutivos. Claro que a palavra de Deus fala que Satanás usaria o clima, ele envenenaria para que trouxesse enfermidades, pandemias, epidemias, gripes. Irmãos, nós estamos passando por surtos de gripes. E vocês acham que isso é comum? Isso é normal? Isso é natural? Não é não, meus amados. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. E Satanás iria fazer isso para quê? Para adoecer os filhos de Deus. Os filhos de Deus que não querem prestar atenção na reforma de saúde, não querem fazer o que realmente a palavra de Deus diz, está sendo seduzidos, levados a tratamentos aí do uso das indústrias farmacêuticas. A indústria farmacêutica, meus amados, ela trabalha em desfavor nosso. Ela não é a favor das pessoas. As pessoas que fazem uso de medicamento, irmãos, não pensam. Quem faz uso de medicamentos, principalmente os medicamentos psicotrópicos, são hipnotizados, não estão pensando numa perseguição, não estão pensando no cuidado que o povo de Deus tem que ter com seu corpo, com sua saúde. Essas pessoas que fazem o uso, que depende de medicamento para viver, ou seja, eu estou com bronquite asmática, eu tenho que tomar o Aerolim, o Berotec e outros medicamentos, eu tenho que tomar isso. Irmãos, peça a Deus libertação e cura. Isso é hipnotismo. Em nome de Jesus, se liberte. Isto é hipnotismo. E olha que existem as pessoas que estão no lado do reino de Satanás, que depois levantam e falam, irmão Elias, você foi além daquilo. Não, é o que está escrito. Está escrito. A gente precisa atentar para isso. Olha, falsa educação. A universidade está fazendo um bloqueio na mente das pessoas. Universidades, a maioria, as universidades estaduais, elas estão trabalhando a mente, o psicológico, para as coisas mais deturpadas que existe. Quando você ouvir a palavra cultura, corre desta palavra, porque ela tem a ver com religião de Satanás. A palavra cultura tem a ver com religião de Satanás, tem a ver com hipnotismo. Então, sociedades secretas como maçonaria, Rosa Cruz, Illuminatis, Rotary Club, isso tudo tem a ver com hipnotismo. Pornografia, sensualidade, promiscuidade, imoralidade, sindicatos, os sindicatos, está escrito no Espírito de Profecia, que é o que vai trazer a maior angústia para o povo de Deus, os sindicatos. Porque eles vão impor os horários de trabalho para as pessoas, os trabalhos vai envolver trabalho no sábado. Irmãos, isso aqui está tudo envolvido. Criminalidade, violência, pedofilia, abuso das famílias. Irmãos, nós estamos, a lista de perigo, ela é grande. Isso aqui é o resumo. Então nós precisamos estar atentos. Nós, como povo de Deus, o que nós estamos fazendo para nós não envolvermos indiretamente nesse processo ou diretamente? Por que a palavra de Deus fala para a gente sair das cidades e ir para o campo? Por causa desses perigos. Irmãos, o futebol, quantas pessoas estão enganadas com o futebol? Quantas? Futebol, quem é o pai do futebol? É Satanás. Quem é o ídolo do futebol? Quem é o Deus do futebol? Não só do futebol, mas dos esportes competitivos. É Satanás. Cuidado. Esse é um processo de mesmerismo, é um processo de hipnotismo. A pessoa fica encantada com aquilo. Ou tudo que gera, tudo que leva você a ter alguns hormônios para deixar você feliz, alegre, mas que não envolve, a palavra de Deus não envolve, isso leva você a gostar desse processo. Isso é perigoso. Por exemplo, você ficar aqui nas redes sociais. As redes sociais é algo terrível, meus amados, como hipnotismo. Ela leva você a ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas nessa barra de rolagem infinita. Você só vai passando, vai rindo, vai se encantando com aquilo. Você está num transe, numa hipnose.
Isso é perigosíssimo, porque leva você, leva nós, se nós fazemos isso, a perder tempo com a palavra, ou seja, você não ter tempo para a palavra de Deus e perder tempo, enquanto isso a porta da graça vai fechando, ela vai passando o tempo. A negligência da oração leva os homens a confiar em sua própria força. Abre a porta a tentações e em muitas coisas a imaginação é cativada por pesquisas científicas e os homens se lisonjeiam mediante a consciência de suas próprias faculdades. As ciências que tratam da mente humana são muito exaltadas. Elas são boas em seu devido lugar, mas Satanás delas se apodera como poderoso instrumento seus para enganar e destruir as almas. Suas artes são aceitas como vindas do céu. Olha só. E ele recebe assim o culto que lhes convém. O mundo que se julga ser tão beneficiado pela frenologia e o magnetismo animal nunca foi tão corrupto como agora. Por meios dessas ciências é destruída a virtude e são lançadas as bases do espiritismo. Nós podemos ver que hoje existe pessoas que vai estudar, eles estudam tanto que a mente fica um pouco fraca. E eles são seduzidos, levados a um sistema que eles começam a acreditar tanto e só não acreditam, mas pregam e levam outras pessoas a acreditarem que aquela forma é a correta, que não a forma que a palavra de Deus diz. Então lança base ao espiritismo. E nós sabemos que os dois grandes enganos agora dos dias finais é imortalidade da alma e a falsa, ou seja, a guarda do falso sábado. Nós vemos que isso está envolvendo, chamando a multidão de pessoas no mundo a se envolver. E a mídia, televisão, computador, internet, celulares, né? Estão sendo usados para disseminar essa ideia. A falsa ciência envolvida, toda a psicologia falsa, porque existe a psicologia que é correta, mas aquela que obedece à palavra de Deus também. Todos que obedecem à palavra de Deus está correta. Agora, a palavra de Deus é a base. Se está escrito na palavra e você embasa isso junto com a ciência, é uma verdadeira ciência. Estou repetindo aqui de novo. Mas se você vem, a ciência choca com a palavra, é falsa, foge, corre. Não se envolva, tá? A teoria de uma mente reger outra teve origem em Satanás, a fim de se introduzir como obreiro principal para pôr a filosofia humana onde se devia encontrar a divina. De todos os erros que estão encontrados, a aceitação entre os cristãos professos, não há engano mais perigoso, nenhum mais de molde a separar infalivelmente o homem de Deus do que esse. Por inocente que pareça, ao ser exercido sobre os pacientes, tende para sua destruição e não para o seu restabelecimento. Abre uma porta através do qual Satanás entrará para tomar posse tanto da mente que se entrega ao domínio de outra mente, como a do que domina. Irmãos, Satanás não pode ler nossa mente. Não pode. Graças a Deus, Deus não permite. Mas ele é um estudioso, um psicólogo. Ele estuda as nossas feições. Ele deduz o que nós estamos pensando baseado na nossa face, no que nós expressamos, para onde nós olhamos, onde nós colocamos os nossos olhos. Então ele pode imaginar, deduz e aí ele apresenta. E muitos caem. Ah, mas Satanás que me tentou, Satanás sabia. Não, nós que nos colocamos no terreno encantado de Satanás para ser seduzidos por ele. Perigosíssimo, nós não podemos fazer. Satanás tentou o primeiro par no Éden, Adão e Eva. Ele arrazoou Eva, arrazoou com o inimigo.
ela dando-lhe assim as vantagens. Então Satanás exerceu seu poder de hipnotismo sobre Adão e Eva. E esse poder esforçou-se por exercer sobre Cristo. Mas depois de citada a palavra da Escritura, Satanás sabia que não tinha chance de triunfar, louvado seja Deus. Do jeitinho que Satanás fez com Adão e Eva lá no Éden, ele fez com Cristo lá no deserto da tentação. E você acha que você é mais forte do que Cristo? Se eu pensar que eu sou mais forte que eu posso, irmãos, engano é um erro fatal. Nós não podemos pensar que nós, em nossa força, podemos vencer qualquer tentação. Nós, em nossa força, não. Nós, pelo poder e a graça de Cristo, podemos vencer. Ele que nos ajuda a vencer, quando nós confiamos nele. E assim, nós precisamos entender que Satanás não está aqui brincando de Satanás. Sabe qual que é o propósito de Satanás, meus amados? Enganar todos os homens. Enganar todos os filhos de Deus. Para que quando Jesus voltar, Jesus leve o mínimo de pessoa possível para o céu. Esse é o propósito de Satanás. Você acha por que ele luta tanto? Por que ele esforça? Porque ele sabe que é um derrotado. Ele já está perdido. Lá na cruz do Calvário, Satanás foi vencido. Mas então por que ele continua lutando, irmão Elias? Por que ele continua tentando? Porque ele ataca Cristo em nós, nos seus filhos. Em nós que ele ataca Jesus. E ele quer fazer com que o evangelho de Cristo seja vituperado, seja difamado. Ele quer jogar na face de Cristo, dizendo, foi por esse que o Senhor morreu? Olha aí, ele tenta nós a cairmos. Quando caímos, o que ele faz? Ele ridiculariza, ele pisa, e ele nos apresenta diante de Cristo e fala, é por esse que o Senhor morreu? Olha aí, tá vendo? Ele é fraco, ele não merece o seu sangue, ele é meu, eu quero ele comigo. E ele reclama-nos diante de Cristo, irmãos, que terrível. Então são engodos, irmãos, tudo isso, essa lista de perigo, nós precisamos estar atentos para nós não sermos participantes delas. Em nome de Jesus, nós estamos aqui orando de madrugada, buscando ao Senhor, buscando força. Mas aí você vê que muitas vezes você não tem força. Você fala de um problema para Cristo, mas você fala sem fé. Mas muitas vezes esse problema está envolvido com algo oculto e que você não tem ideia do que está acontecendo. Então clame ao Senhor e peça por libertação de tudo que está em oculto, que você não faz ideia. E Deus nos liberta. Deus nos chama para essa libertação. Afinal, Jesus morreu por nós. Ele está vendo tudo. E ele sabe dessa nuvem negra que rodeia cada um dos servos de Cristo, cada um dos seus servos. Ele sabe dessa nuvem negra. E que muitas vezes somos levados, assim como Abraão foi levado naquele momento que Deus pediu seu filho para ser sacrificado. Quando ele pediu seu filho para ser sacrificado, Abraão teve tudo para duvidar de Deus, porque pediu uma coisa contrária aos seus mandamentos. Mas ele foi envolvido nessa nuvem, essa nuvem que podia levar ao ceticismo. O que é o ceticismo? É uma incredulidade. O ceticismo é você duvidar, é você dizer, eu só acredito vendo. Isso é ceticismo, isso é uma hipnose. Você está vendo, mas você não quer acreditar. Você está vendo que ali na frente tem um buraco, as pessoas estão te avisando, mas você não quer acreditar, você vai. Está hipnotizado. Então precisa ser libertado em nome de Jesus. Os homens e as mulheres não devem estudar a ciência de como tomar cativamente dos que com eles se associam. Essa é uma ciência ensinada por Satanás. Devemos resistir a tudo dessa espécie. Não devemos brincar com o mesmerismo e hipnotismo. A ciência daquele que perdeu seu primeiro estado e foi expulso das cortes celestiais. Então, qual que é a ciência de Satanás? O hipnotismo, o mesmerismo, é dominar a mente. A pessoa que quer dominar a mente do outro está seduzidos por Satanás. Não pode. Nós precisamos deixar livre, é livre-arbítrio, a escolha. Todos nós temos
isto que Deus nos concedeu depois da cruz. Depois da cruz do Calvário, nós recebemos de volta o livre-arbítrio. Antes da cruz, ou seja, assim que Adão pecou, depois que ele pecou, ele perdeu o livre-arbítrio. Ele não tinha mais escolha, estava perdido. Então foi devolvido para nós o livre-arbítrio depois que Cristo morreu na cruz. E hoje nós podemos escolher. Então, o que nós queremos muitas vezes fazer com que as pessoas aceitem a nossa ideia, e que a nossa ideia é a única que está correta, isso é errado. Isso é algo de Satanás. Nós não podemos fazer isso. Precisamos levar a pessoa ao estudo da palavra, e a palavra que precisa ser apresentada, e quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que faz isso conosco. Então, quando nós queremos obrigar a pessoa a fazer aquilo que ela não pode, não quer, isto é mente tentando invadir outra mente. Isso é doutrinação de Satanás. Nenhum homem ou mulher deve exercer sua vontade para controlar os sentidos ou a razão de outro, de modo que a mente da pessoa se torne passivamente sujeita à vontade daquele que exerce o controle. Essa ciência pode parecer algo muito lindo, mas é uma ciência que de modo algum deves praticar. A coisa melhor em que te empenhes do que o controle da natureza humana sobre a natureza humana. Não pode. Então, levanto o sinal de perigo. A única segurança e verdadeira cura mental envolve muitos. O médico tem de educar o povo a olhar do humano para o divino. Aquele que criou a mente humana sabe precisamente o que a mente precisa. Então, é divino que nós, conhecedores da mensagem de saúde, levemos a pessoa a ter uma educação e escolha seguir o melhor caminho. Então, você educar, você ensinar, você instruir a forma correta para que a pessoa opte por ela, mas não você dizer ou obrigar a pessoa a fazer algo que ela não queira fazer. Então, isso aqui é o que nós precisamos aprender, é a origem celestial. Levar o humano a olhar para o divino. E não o humano olhar para o humano e dizer, nossa, como aquele médico é bom, né? Eu fui lá e falou assim que é para fazer assim, 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 e aí pronto. E ele falou, tá falado. Quer dizer que se ele mandar você pular no buraco, você pula e tá tudo bem. Irmãos, precisamos ter raciocínio lógico. Levar a decidir aquilo que realmente é de acordo com a palavra de Deus. Ai, irmão Elias, mas tem muitas pessoas que não lê a Bíblia, mas e aí, como é que ele vai fazer para discernir? Irmãos, você não vai ter discernimento se você não ler a palavra. Não tem outro caminho. A palavra de Deus nos dá luz. A palavra de Deus nos dá entendimento. A palavra de Deus, ela vai nos tirar do precipício. É Cristo. A palavra de Deus é Cristo. É Jesus. É unicamente em Jesus que nós vamos estar livres de toda essa lista de perigo que eu disse aqui para os meus amados. E aqui vou resumir aqui para os irmãos. A irmã White, no início, ela foi, quando ela teve as visões dela, ela foi acusada de mesmerismo, de estar falando sobre hipnotismo. E ela foi contra isso. E ela diz que isso é de Satanás. Então, eles tentaram falar que as visões que ela tinha era sobre um estado de transe, de hipnose. E ela agora fala que não é. E que Deus que dava as visões para ela e que ela é contra esse processo da hipnose. Então, ela tende à destruição. A hipnose, ela tende à destruição e não à restauração. Ela dá vários conselhos aos médicos aqui sobre esse processo. Tá? E também fala sobre a curiosidade de estudar sobre hipnotismo. Não devemos, irmãos, nos alistar nessa fileira para tentar entender esse processo e tentar trabalhar com pessoas. Não podemos. PNL, programação neurolinguística, é o mesmo processo da hipnose. Irmãos, quando eu entendi isso, olha, irmãos, fugi. Porque isto leva a pessoa irmãos, é algo muito
muito lindo a princípio, é algo encantador que leva tanto a pessoa que está envolvida com isso, quanto a pessoa que está também ali. Olha, cuidado com a iridologia, no caso de cuidar da mente. Existe uma parte da iridologia que eu não me atrevi a exercer, que é a iridologia comportamental. Irmãos, tem muitos irmãos nossos que gosta da iridologia na parte comportamental. Isso é perigoso. Pode levar você a envolver com a área do hipnotismo sem você estar percebendo. Vai para a área da iridologia, que é a área justamente que mexe com a saúde. É a parte patológica. Sem essa parte patológica, não envolve, não vai para aquela outra área, tá? Porque acaba confundindo. E tem pessoas que é fã, gosta disso. Os irmãos, eu sou iridologista há mais de 25 anos. E eu vou falar para os irmãos. Eu não gosto quando os irmãos começam a falar e usar termos, olha, vou olhar a sua íris, vou falar um lado comportamental, você é um joia, o gema, você é um flor, você é o corrente, e começa a envolver que é o tipo sanguíneo, é o tipo fleumático, é o tipo... Irmãos, tem a parte fisiológica, mas a maior parte delas leva a esse processo do mesmerismo, ao hipnotismo, leva à sedução, a pessoa gostar de amar, olhar características e atribuir características às pessoas que muitas vezes ela fala, eu sou desse jeito, porque o irmão falou assim que eu sou dessa forma, assim, e começa, é mesmo, né? Irmãos, isso é perigoso. Nós não podemos permitir envolver isto. Então, nós temos o cuidado, precisamos tomar o cuidado, permitir que o Espírito Santo trabalhe conosco, fale conosco, e de forma coerente, nós verificamos se realmente estamos nos caminhos do Senhor e levar pessoas a sair do humano e buscar o divino, a buscar uma integração com Deus. Aquela vida que estava de forma errada, ela voltar para Deus, e assim ela poder fazer aquilo que agrada a Deus e dar valor ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por ela. Queridos, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ajude a discernir o que Satanás tem feito para destruir a mente do ser humano. Não se assuste em você ver as pessoas olhando nos celulares, todas encantadas, porque estão em fase de transe, hipnotismo. Ore por elas, ajude elas, salve elas, mas não entre na mente delas para trabalhar aquilo que você quer que elas façam segundo o seu conhecimento, não segundo o que Deus quer e não segundo o que eu quero. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça e nos ajude. Esse é meu sincero desejo, a minha oração para mim todos nesta noite.